Oi, primeiro ano, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo caminhando tranquilo, por aqui tá tudo bem, mas não tô podendo sair de casa igual vocês, então a gente só vai poder se ver por aqui. Alguns vão estar muito felizes de me ver por aqui depois de muitos anos sendo meu aluno e pedindo pelo amor de Deus para eu fazer vídeo no YouTube, porque achava divertido. Mas as orações foram atendidas de acordo com a OMS e a gente está aqui fazendo o que pode com o que tem. Então, esse vídeo, essa aula de hoje, eu vou dar uma recapitulada, vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho na matéria, pra gente dar aquela refrescada na cabeça, que eu sei que aluno sofre de amnésia seletiva. Vocês esquecem aquilo que vocês estudaram algumas semanas atrás, pelo advento das férias. Vocês ficaram aí 15 dias parados, então a gente vai dar uma refrescada aí, porque sim, hoje faremos exercícios no livro. Então, para dar aquela ajudada, a gente vai refrescar um pouquinho. Não vou falar muita coisa não. Já adianto logo. Então, vamos lá. Mesopotâmia, foi quando a gente parou, né? Se eu não me engano, acho que é o capítulo 3 do livro de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou recapitular para vocês é a questão da Mesopotâmia, localização. Ela fica onde hoje é o Iraque. Beleza? Segunda coisa, Mesopotâmia, terminologia. O que eu posso fazer aí? O que significa esse raio desse troço? Mesopotâmia significa terra entre rios. Ok? Que rios? Tigre, Eufrates. Beleza? Esses são rios sazonais. Como assim, Karen? Rios sazonais? O que diacho de troço é esse? São rios que possuem períodos de cheias e períodos de vazantes. Lá na cabeceira do rio, quando chove muito lá, o volume de água aumenta. E aí ele vai ter o período de cheia, onde ele vai transbordar, ele vai transpassar as suas margens. Passado esse período de chuva lá na cabeceira do rio, ele vai voltar ao seu volume normal. E esse é o período que a gente chama de vazante. O que acontece depois que o rio enche e ele esvazia novamente e volta para o seu curso normal? Ele vai deixar as suas margens fertilizadas com o que a gente chama de humus. Esse humus, ele é nada mais, nada menos do que dejetos de animais mortos e folhas que caem no fundo do rio e formam aquela laminha. Sabe aquela lama quando você entra no rio, quando você vai entrar no rio, que tem aquela laminha que entra no meio dos dedos quando você entra? Então, isso aí é humus. Esse fertilizante maravilhoso, comida de plantinha sensacional, elas vão adorar, e é por isso que os mesopotâmicos eles utilizavam essas terras para plantação. E foi possível que eles conseguissem construir um império ali. Afinal de contas, a gente está falando de um lugar, uma região onde praticamente não chove. Tá certo? Então, já colocamos aí os rios Tigre e Eufrates, já colocamos o significado de Mesopotâmia, já colocamos onde diacho esse lugar se localiza. Beleza? Primeiro povo que habitou essa região são os sumérios. Por que os sumérios eles são tão importantes quando a gente fala de sociedades mesopotâmicas ou até mesmo sociedades antigas? Porque eles foram o primeiro povo a estabelecer uma comunidade complexa, inclusive quando você precisa falar de linguagem escrita, porque eles são os primeiros a desenvolver uma comunicação escrita que a gente chama de escrita cuneiforme. Por que chama de cuneiforme? Já falei, historiador não é um povo criativo, então a gente dá nome por associação. Como é que funciona isso? Cuneiforme, ou seja, forma ou formato de cunha. É porque o instrumento que eles usavam para poder escrever se chamava cunha. E eles escreviam em tábuas de argila enquanto a argila ainda estava úmida. Então eles iam lá, faziam essas marcações que significavam a linguagem verbal, a linguagem escrita deles, e depois de pronto coloca para secar no sol para endurecer. Esse tipo de escrita é uma das mais antigas que a gente conhece. Quando a gente fala de escrita, pintura rupestre não conta, porque não é escrita, é desenho. Ok? Porque senão, pintura rupestre é mais antiga. Certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eles faziam, agricultura por irrigação e diques. Também já falamos disso.
A cultura de irrigação, eles plantavam próximo dos rios e no meio da plantação eles faziam como se fosse uma espécie de canaleta, tipo aquela canaleta do boliche, quando você vai jogar boliche, no meio dessa plantação, percorrendo, fazendo um caminho de minhoca no meio dessa plantação toda, e eles faziam diques, que é como se fosse aquilo que o castor faz, né? Faz uma barragem para aumentar o volume do rio naquele pedaço. Esse volume aumentado de água ele vai escoar pela canaleta. Escoando pela canaleta, eu vou irrigar constantemente aquela região de agricultura, sem precisar ter o esforço hercúleo de ficar o dia inteiro carregando balde para cima e para baixo. Já falei, o povo daquela época era inteligente, a gente é que foi ficando burro com o tempo. Então, pecuária desenvolvida, graças ao Senhor Jesus Cristo, eles aprenderam lá com a galera de que pega o animalzinho, bota no cercado, taca comida e água ali e ele fica feliz. Beleza? Escrita com uniforme, já falamos. Formação de cidades independentes. Isso lembra muito quando a gente fala de Grécia, né? Que é a matéria favorita de 99,9% dos estudantes de história. Como é que funciona isso? Eu vou ter várias cidades dentro da região da Mesopotâmia, tá? Eles não fogem muito daquele lugarzinho, não. Eu vou ter várias cidades, vários grandes centros urbanos. E esses centros urbanos, eles são independentes. Cada um manda no seu quadrado. Tá? Presta atenção, isso é importante. Cada centro urbano tem a sua própria administração. Ele não depende de um governo central. Todo mundo é sumério, mas cada um no seu quadrado. É igualzinho a cidade-estado na Grécia. Todo mundo é grego, mas eu tenho lá Atenas, eu tenho Esparta, eu tenho Delos, eu tenho várias cidades-estados, mas na hora do vamos ver, se precisar juntar, é todo mundo grego. Certo? Então vamos lá. Coloquei a formação de cidades independentes. Vão surgir aí os próximos povos, né, que são os acádios, os babilônicos e os assírios. Eles vão revezar entre si nesse período de ocupação da Mesopotâmia, porque ficaram sabendo que podia-se ter cidades ali. A notícia boa corre rápido, assim como a notícia ruim também. A notícia boa é, cara, tem água ali, dá para plantar e tem uma cidade já morando ali. O que você acha da ideia marota da gente ir lá invadir e pegar pra gente esse pedaço de terra? Teve gente que achou bacaníssimo. Então, os assírios, por exemplo, os acádios, perdão, foram os primeiros a chegar, né, e ocupa aí o pessoal da Suméria. Eles tiram os sumérios do poder, assumem ali quem vai ficar morando ali. Vai rolar por um bom tempo uma mistura entre sumério e acádio, porque eles não vão sair matando todo mundo, viram uma cidade fantasma e só mora acádio lá dentro. Não, a maioria das vezes os sobreviventes são aderidos ao novo sistema. Dúvida? Se tiver dúvida, em nome do Senhor Jesus, anota e me manda por e-mail. Deixa isso rolar, não. Então, acádios. Quem foi o primeiro grande imperador acádio? Sargão I. Isso aí lá, 2300 e alguma coisa antes de Cristo. O tempo vai passando e aí eu vou ter uma nova invasão. Por quê? Porque sim. Eu vou ter a próxima invasão. De quem? Dos babilônios. Esses babilônios eles vão ficar por um pouco mais de tempo, tanto que inclusive eles voltam depois de um tempo, né? Que são aí os caldeus, que são os novos babilônios. Eles foram expulsos e voltaram de novo, né? Globo e você, a gente se vê por aqui e volta novamente. Então, esses babilônios. A parte bacana, o Império da Babilônia é o que a gente mais vê em série, filme, tudo quanto é coisa que se fala de sociedade antiga. Por quê? A gente vai conhecer uma das maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. O camarada foi lá, o rei da Babilônia, ele casou com uma mulher e a mulher queria ver verde da janela do palácio, mas ele estava no meio do deserto, era meio difícil ver verde naquela região. Ele foi lá e fez com que os arquitetos da Babilônia concatenassem dia, noite e dia, até fazer com que a mulher dele pudesse ver verde todo dia quando olhasse pela janela do palácio. E isso aí foram os jardins suspensos da Babilônia. Era lindo, mas deu um trabalho descomunal para fazer. Outra coisa que a gente tem sobre a Babilônia é um imperador muito bacana chamado de Hammurabi. Esse cara era maneiro. Hammurabi, ele é o primeiro imperador das sociedades antigas que a gente conhece a criar um código de leis, e esse código de leis
ele era o que a gente chama de Código de Hammurabi. Além do cara ser muito inteligente, ele era narcisista, né? Eu criei esse negócio, boto meu nome nele. Então ele cria o Código de Hammurabi, que ele é baseado no princípio de Talião. O que é o princípio de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se eu faço alguma coisa errada, a pessoa que sofreu a coisa errada que eu fiz tem o direito de fazer a mesma coisa comigo e eu não posso nem reclamar, fazer um ai. Parte boa, reduz a criminalidade em níveis exponenciais, né? Se você vai lá, rouba alguma coisa ou acaba sem querer matando alguém, é capaz de você ter sem querer condenado à morte um parente seu. Então, a galera tomava um cuidadinho aí para tentar não cometer ou não ser pego cometendo. Tem isso. Quando a gente vai falar aí dos assírios, né, que são o próximo povo que entra aí antes da volta, né, do retorno de Jedi e voltar os babilônicos. Eu vou ter aí os assírios com o reinado de Assurbanipal. O nome é pavoroso, a mãe dele não gostava dele quando ele foi ao mundo e deu esse nome para ele, né? Assurbanipal, ele era um cara muito, ênfase no muito cruel, tá? Ele reinou através do medo durante todo o seu governo, através de punições físicas, torturas, açoites, entre mais uma porção de outras coisas, além de escravização dos povos conquistados. Então, ele era um cara muito problemático e muito cruel com tudo aquilo que não fosse o povo obediente a ele. Se você não fosse obediente a ele, já sabe que você ia entrar no caderninho negro do cara, né? Aí nós temos aí a volta dos caldeus, né? A volta dos que não foram, os babilônicos retornam com o governo de Nabucodonosor, né? Vai ter a reconstrução da Babilônia, aquela coisa toda. Em 539 a.C., Ciro I vai lá e pega esse pedaço da Mesopotâmia, esse pedaço que já estava sendo tremendamente disputado, para o Império Persa. E daí praticamente não muda mais durante muito tempo, tá? Agricultura, coloquei para vocês, cevada, trigo, gergelim, né? Também havia a produção de árvores frutíferas no meio da plantação, legumes e hortaliças. Pecuária, bois, porcos, ovelhas e cabras. Artesanato, cerâmica, tecelagem, metalurgia, ourivesaria. Lembrando, por que eu tenho metalurgia e tenho ourivesaria? São coisas diferentes. A metalurgia você vai lidar com metais, ferro, para você fazer ferramenta, arma e por aí vai, ferradura de cavalo, enfim, o que for necessário para mão de obra ou guerra. Ourivesaria também mexe com metal, mas mexe com metal nobre. É o cara que é o ourives, ele é joalheiro, ele vai mexer com ouro e prata. Por isso que é diferenciado, tá? Importação e exportação. O rei controlava tudo isso e as importações eram cobradas muito caro para entrar. Ele já tinha aquela mentalidade empreendedora de que se eu botar muito barato, vão parar de comprar e vão parar de usar o meu produto, graças a Deus. Coloquei, tá tudo no caderno, eu tô usando a mesma folhinha que eu botei na revisão de vocês. Então, vamos lá. Sociedade, coloquei para vocês o rei lá em cima, sacerdotes militares e grandes comerciantes, logo abaixo, camponeses, trabalhadores e abaixo da pirâmide social, os escravos. A religião da maioria dessa galera, ênfase aí na maioria, porque são praticamente todos, tá? Dessa região aí, a única galera que era monoteísta eram os hebreus, e eles nem chegaram no parquinho ainda. Então, eles eram politeístas e as suas divindades eram antropomórficas, ou seja, tinham forma humana. Antropo é homem espécie, tá? Não é homem que é só homem macho, não. Tá bom? É homem espécie. Até aqui tá tranquilo? Então vamos lá. Vai fazer para mim a página 70 e 71, que a gente vai corrigir no mesmo dia. Tá bom? É tudo múltiplo chute. Nem adianta me dar desculpa de que vai demorar para fazer. Múltiplo chute, eu vou dar um tempinho e no mesmo dia, na segunda-feira mesmo, a gente vai fazer a correção disso aí. Até daqui a pouco.